qualquer tópico, a gente não pode pegar um tópico e simplesmente começar a estudar. A gente tem que entender, se situar, o que a gente está estudando. Quando a gente fala em processo penal, vou estudar o processo penal, diferentemente do direito penal, da parte material. Quando falamos em processo penal, para que serve o processo penal? Eu não vou trazer aqui um conceito, é só para vocês entenderem o porquê que a gente vai começar a estudar inquérito policial e onde que a gente está na persecução penal. O processo penal, ele serve para regular a persecução penal. Isso aqui, ó. A persecução penal. O processo regula a persecução penal, persecução criminal. O que é essa persecução criminal? Quando um crime é praticado, surge para o Estado o quê? O poder-dever. Muito mais do que um poder, né? Um dever de investigar e de punir o suposto autor do fato. Só que o Estado, para isso, ele tem que percorrer um caminho para investigar e para punir. O crime foi cometido aqui. O Estado, ele tem que percorrer um caminho até chegar aqui, a sentença. Esse caminho é o caminho da persecução penal, persecução criminal. É o caminho que o Estado vai percorrer diante do cometimento do crime até a sentença. É o caminho da persecução penal. Essa fase, esse caminho é dividido, melhor dizendo, em duas fases. A primeira fase, a fase preliminar, a fase da investigação. E o inquérito policial é um dos meios de investigação. Nós temos diversos procedimentos, mas o inquérito policial, que é o que a gente vai estudar, está aqui, ó, na primeira fase, na fase preliminar, na fase da investigação. E a segunda fase, a fase do processo, a fase processual. Então, quando a gente fala em persecução penal, em algumas vezes, em alguns momentos em aula, a gente vai falar dessa fase da persecução, é a fase que envolve a primeira fase e a segunda fase, composta de duas fases. A fase preliminar e a fase processual. Aqui a gente estuda a ação penal, que não é o objeto da aula, até porque não é o objeto de cobrança pelo edital, para nossa sorte. Então, a gente vai ficar aqui, ó. Quando nós falamos em inquérito policial, a gente está aqui, ó, na primeira fase, na fase da investigação. Então, aqui eu já posso extrair o quê? Que o inquérito policial é o quê? Não é um processo. O inquérito policial é um procedimento. Ele é um procedimento administrativo. Administrativo. Que antecede a fase do processo, ou seja, um procedimento administrativo preliminar. Beleza? Isso é só para a gente começar aqui a brincadeira, começar o nosso trabalho.